Olá, seja bem-vindo ao Seja Rara, o podcast que apoia o empreendedorismo feminino e traz assuntos relevantes sobre o mesmo. E hoje o assunto é direto ao ponto, inteligência emocional. E eu tô aqui com a nossa coordenadora de franquias, Ana Flávia, e nossa gerente de RH, Macila. E aí, meninas, tudo bem? Oi, Olá. Ana. Tô muito feliz de ter vocês aqui hoje. Vamos falar um pouquinho aí de inteligência emocional, né? Porque não é só entregar meta, fala aí. Com certeza. E pra começar leve, eu queria saber de vocês ali, quando que foi a última vez que vocês precisaram respirar fundo? Que é muito importante, né? Porque senão o dia a dia fica bem maçante. Eu acho que dentro de franquia a gente respira fundo quase todos os dias, né? Quando a gente pensa que franquia é padrão, a gente pensa que o franqueado ele quer fugir um pouco dessa padronização muitas das vezes, Nossa, né? faz todo sentido. Então, assim, a gente tem que ter inteligência emocional para lidar com aquilo e naquele momento a gente sentar com o franqueado, ser mais escuta do que fala, né? Escutar o que ele tem para falar, entender o ponto de vista dele e mostrar para ele que a padronização não é só por estética ou porque é uma vontade da franqueadora, da Rara. É porque aquilo vai se refletir na rede inteira. Então aí você vai com jeitinho, conversa, Vai de e pouquinho em pouquinho em pouquinho. pouquinho, escutando mais, falando menos. Aí fechando, respirando um pouquinho e voltando. Exatamente. Aí você vai ali com jeitinho, né, conquistando o franqueado para fortalecer o relacionamento. Porque se você vai lá, impõe isso, né, de uma forma bruta, com grosseria, ou de uma forma que é só visando que tem que ser daquela forma e acabou, a gente acaba perdendo a nossa inteligência emocional e fazendo com que o franqueado perca a dele também, que Com muitas vezes ele tá ali certeza. também, trabalhando a dele também, né? É que Então, muitas vezes, às vezes, o outro não tem tanto, né? Então, às vezes, a gente tem que ir lidando até pra chegar nessa inteligência e conseguir organizar todos os pensamentos, exatamente. né? Sim, eu acredito, principalmente na área de RH, a gente tem muitos prazos e alguns prazos, se não são respeitados, tem algumas multas. Nossa. Sim, então acontece que quando ocorre desses prazos que estão muito apertados, que às vezes a equipe acaba se abalando um pouco, é importante parar e focar nos processos. Acontece várias situações, mas tem que manter a calma e focar realmente no objetivo. É, com certeza. É claro que a gente sente, mas isso não pode limitar a ação. É, porque o dia a dia é muito complicado, né? Então Sim. precisa dar aquela pausa, respirar. Inclusive, pensando nessa relação de processo de vocês duas ali, que precisa ter muito disso. Quando que vocês acham... Vocês lembram de alguma história que foi, assim, um dia de virada de chave que vocês falaram, caraca, hoje eu vejo que realmente eu tenho muita inteligência emocional, porque pra lidar com isso aqui foi muito difícil eu segurar a barra. Mesmo que tenha sido chegando em casa depois de dar uma chorada, mas pelo menos você falou ali, eu fiz o que precisava ser feito e depois deu certo. Vocês lembram de alguma história que marcou? Eu acho que tem várias, Tem. assim, né? É o que eu falei, sempre tem, todos os dias tem. É o que eu falei da outra vez, assim, a gente fala não para franqueado com muita dor, né, Marcila, às Sim. vezes. A gente não quer falar o não, a gente quer falar o sim, mas naquele momento é daquela forma. Inteligência emocional nada mais não é você não ficar com raiva, você não sentir que Sim. quer É você pegar a lidar pessoa e com falar, esse entenda. sentimento, né? É lidar com isso e não transparecer de forma que Nossa, sim. ofenda o outro, né? Então, Sim. assim, é todo dia, né? O tempo todo a gente Com tem que lidar com certeza. isso, com carinho, com cuidado. E não só com a nossa inteligência emocional, mas também com a do outro, né? Nossa, Muitas então. pessoas não sabem fazer esse gerenciamento, entender o que de fato que ela está precisando, sente aquela emoção e desconta no outro, né? E gera traumas, gera alguns bloqueios entre equipe em alguns momentos, Sim. machuca a palavra quando dita assim de forma impulsiva, Solta, acaba né? marcando, né? Nossa, super, né? Porque às vezes ali, né, até mesmo quando você tem uma inteligência emocional, às vezes no dia a dia, você pode usar uma palavra ou outra ali, Sim. porque é aquilo que até a gente tava conversando no podcast da Macila, no último podcast, porque a gente nunca sabe qual que é o significado de tal palavra pro outro, né? Sim. Exato. Então, às vezes eu falei uma palavra que pra mim era inocente, mas pro outro Sim. pegou super, né? Então a gente tem esse entendimento, né? De Com de certeza. entender e não discutir com a pessoa, tentar explicar, falando, não, tudo bem, se pra você pega assim, eu não uso mais essa palavra, Vamos né? mudar, né? Exato, E aí, entender o outro, né? Sim. inteligência emocional também, a Marcila, mais do que eu, vai saber me falar, né? Falar pra gente que às vezes a gente só pensa na raiva, Sim. na brutalidade, mas às vezes a ansiedade entra muito também. Às vezes a Nossa, pessoa é muito verdade. ansiosa. E aí, se você não é, e você não dá vontade de falar assim aqui.
Calma, Calma, mas se minha filha, você pelo falar amor de isso vai Deus. ser pior. Aí a pessoa vai assim, rapaz, agora que piorou. Então você tem que ter um jeitinho para falar, para mostrar o Sim. caminho certo, seja ele qual for, você mostrar ali, direcional. Às vezes a gente não sabe o caminho certo, mas vamos juntas andar, mas Total. controlar aquela ansiedade do outro, ou a própria nossa ansiedade, que às vezes a gente tá ansiosa e a pessoa não tá, Com né? certeza. Parte da gente, né? Nós precisamos ter esse autoconhecimento, que foi algo que a gente conversou bastante também, né, no outro podcast. É muito importante a gente ter esse autoconhecimento, entender onde são os nossos gaps, para que a gente consiga trabalhar e não exteriorizar isso, né? Não passar para uma outra pessoa uma emoção, uma palavra, uma ação inassertiva, para que a gente entenda que, embora tenham situações, circunstâncias, intercorrências que mexem com, vão diretamente estar ligadas com o nosso pessoal, impactando, tá? Sentir. O que eu tô sentindo? Se você não souber o que você tá sentindo na hora, respira, bebe uma água, né? Pensa. Porque depois de ditas palavras, não tem como voltar atrás. Aí depois é só consequência das ações, né? Exato. Seja ela de ansiedade, de medo, de estresse, raiva, qualquer Ou de falta de comunicação, né? Que às vezes a pessoa fala, acha que o outro tem que entender da maneira, né? Exato. Aí ele passa uma informação, a gente passa muito isso aqui, seja interno, ou seja franqueado, ou seja colaborador de franqueado, passa uma informação pra gente pela metade. E aí acha que a gente tem a obrigação de entender aquele contexto. E aí se você vai questionar, mas eu já te falei, gente, eu sei, vamos resolver. Peraí, eu acho a que gente tem que ter direcionar. compreensão, né? Porque é isso, às vezes a gente fala uma coisa e acha que a outra pessoa entendeu. E aí, se a outra pessoa não entendeu, a gente fica com raiva em vez de tentar explicar pra ela. Exatamente. Não precisa ficar com raiva, calma, eu só tô te perguntando, porque aí eu não quero fazer errado. Eu tô te errar, perguntando porque eu quero exato. fazer o processo da forma correta, né? Isso aí. E eu fico até pensando muito assim, eu sempre penso, porque é muito fácil muitas vezes a gente falar, né, disso, mas uma situação, por exemplo, putz, pesou o clima. Deu uma briga ali em algum setor, porque acontece, somos seres humanos, a gente tá, algum momento pode ser que isso aconteça. Uma brigou com a outra, levantou a voz, falou alguma coisa que não podia, interferiu, assim. Cara, como que você lida, né, com esse momento, que eu acho que é um dos momentos que principalmente os líderes têm mais medo ali, que falar, putz, na hora que acontecer isso aqui eu preciso saber, e ainda chegar a um resultado final interessante. Porque eu acho que um dos maiores medos é, eu sei lidar, mas o resultado final não foi bom. Eu não cheguei a lugar nenhum, eu só consegui separar e acalmar, mas eu não consegui resolver o problema, né? Eu acho que como que poderia chegar a essa solução? Quais são os processos que mais funcionam, né? Bom, no meu caso, eu já lidei bastante com isso, principalmente no processo de desligamento, né? Nossa, onde tem muita frustração, né? A pessoa entregou e às vezes a expectativa dela não era aquela da empresa, então acaba tendo, né, uma má gestão ali, já ocorreu de pessoas passarem muito mal, sabe? Então, nesses momentos, a gente não tem como, tem que parar a conversa, tem que respirar, tem que dar um momento para a pessoa se recompor para depois voltar. Sim. Essa é uma das estratégias que a gente utiliza. A pessoa deu uma alterada, você não pode seguir alterando junto com ela. Sim. Ou você está numa reunião, a pessoa se estressou, você vai equiparar ela? Não. Dá uma respirada, mantém ali, para a pessoa notar também que ela destoou da emoção. Uhum. Mas e quando, acho que uma dúvida também é quando é por além de você, não é com você. São duas pessoas à parte, mas é no seu setor. Quem que vai lidar com isso? Você. Porque aquelas duas pessoas se descontrolaram. O que você faz com duas? Porque quando é uma com você tá calma. A outra que tá brava. Mas quando é duas que tá brava ou dois que estão bravos, como é que faz? Eu acho que é sentar, conversar, e uma coisa que eu acho que tem que deixar muito claro. Toda ação tem uma consequência. Sim. Total. Toda ação. Não adianta a gente querer fazer uma coisa. Eu falo muito assim, é um ditado antigo que minha avó falava, não adianta plantar morango para colher batata, né? Não tem jeito. Então, assim, é chegar, conversar, separa, conversa com um, conversa com o outro, olha, se você continuar dessa forma, olha onde você vai chegar. Sim. Você tá aqui, vai chegar aqui. Você tá aqui, vai chegar aqui. É isso que quer. Não tem outra, né? Eu acho que não tem muito pra onde correr, não tem muito né? pra onde correr. E é papel do líder intervir. Sim, né? A gente sempre. tem que intervir, a gente tem que atuar, se envolver, até mesmo como um ponto de referência dentro da equipe. Uhum. Sim. Então, não que a gente não está envolvido,
é um líder da empresa em geral. Por exemplo, eu tô vendo que 2 pessoas do time da Flavinha tá tendo um conflito. Eu, como líder, não vou me envolver? Se tiver muito estressado ali o momento, né? Tiver muito conflituoso, é um dever meu, como líder, com conhecimento que eu tenho, é uma responsabilidade minha olhar aquele momento, fazer um acolhimento e depois direcionar para a Faz gestora sentido. responsável. Mas a gente não pode ser conivente com a situação, fingir que nada está acontecendo, não se envolver. Não é assim. Sim. A gente E tem nem, que e nem tomar intermediar. partido, né? Que Sim. acontece muito na liderança isso, né? Nossa, Porque sim, às vezes né? claramente uma pessoa tem razão e a outra não. Ou você não consegue saber quem tem, ou você só escutou uma versão. Então, assim, na verdade, existem sempre 3 versões. A de uma, de outra e a Sim, é a verdade. verdade. Então, assim, o que acontece muito com o líder, principalmente quando começa a liderar, é já tomar o partido, e aí toma o partido emocionalmente também, não só ali na hora de apartar a situação, Sim. mas aí nos dias seguintes já começa a destratar a outra, já começa. E às vezes não era a Nossa, eu realidade. vejo isso Sim. acontecer Ou não era. bastante. Você tem que ser completamente imparcial, entender os fatos, crescer junto com as pessoas que estão envolvidas, né? Trazer o RH mais para próximo se for uma coisa muito grande, ou se o Sim. RH trouxe para você, porque senão não adianta, né? Senão Tem a que ser inteligência emocional objetivo, né? vai pro ralo Vai mesmo, pro porque ralo, aí total. a gente perde a nossa também com o líder, Sim. tentando falar para ele por que você está fazendo isso, e aí vai virando. Então, assim, Total, porque principalmente isso, porque se você é um líder e existe uma equipe toda que você vai gerir, se 2 pessoas têm um conflito e você toma parte de um, a outra perde total confiança em Sim. você. sim, Porque você não foi ouvida de verdade, né? exato. Porque aquilo como a gente estava falando, sempre tem 2 versões. E às vezes as 2 versões estão corretas. Só que cada uma levou aquilo de uma tal maneira, porque cada um entrega aquilo que está sentindo naquele momento, cada um interpreta dependendo de como está vivendo aquela situação. Uhum. Sim. Então não é justo você pegar uma só como correta e Não. o outro sair como prejudicado, né? Com certeza, Exatamente, tem que ser exatamente, é objetivo, isso tem que mesmo. ser bem imparcial para não se envolver também no conflito, né? E às vezes até é difícil, porque muitas vezes você vê que tem Claramente alguém você certo. vê, Você fala assim, pô, eu sei que aquela pessoa tá certa, não posso. Sim. Eu tenho que, assim, gerir a situação e talvez mostrar para o outro, de um outro caminho, em outras palavras, o porquê que, né, aconteceu aquela situação, mas nunca virando e falando assim, não, mas aquilo, ela tá certa? Você não fez isso? Você não errou naquilo? Não, ela tá certo, cara. Não adianta você ficar bravo. Imagina, É. a pessoa vai assim, então tá bom, obrigado, viu, Existe, líder? tem até como você falar isso, mas com carinho, com cuidado, com Exato, acolhimento, tem né? uma maneira de falar. Né? Se tá um errado, tá certo, ok. Se você já definiu ali, já determinou aquilo e tá ok, mas tem Não é maneiras, esse né? o problema, é a maneira Que de se comunicar. fala, exatamente. Que aí você torna parcial, né? Eu estou dando razão porque eu gosto mais. Não, eu estou dando razão porque a situação é essa Porque e a se gente você tem que se apartar. comunicar de uma certa maneira, aí é isso que o outro vai interpretar. Uhum. Exato. Eu tô dando razão, então, porque ela gosta mais daquela Exato. pessoa. E não porque eu errei nessa situação. Não Sim. porque a situação saiu do Exatamente. controle por tais motivos, né? Sim. Exatamente. É muito importante também, considerando a análise comportamental, ver a pessoa que está lá, o indivíduo, o contexto dele. Não entrar muito no mérito aconteceu essa situação. Qual a sua responsabilidade nisso? Como que você pode trabalhar para melhorar? Trazendo sempre para a pessoa. Nossa, muito boa essa sua dica, viu? Muito boa. Porque eu acho que muitas vezes a gente tá ali tão focado na situação em si que a gente esquece de tentar falar para a pessoa. O conflito aconteceu, foi assim, assim, assado. Como que a gente pode resolver da melhor maneira? O que você faria de diferente, né? Como que a gente pode remanejar isso de uma forma melhor? Como que você faria, né? Sim. Porque aí você traz a pessoa pro eu dela, pro consciente dela, traz a responsabilidade para ela ali também. E, nossa, animal, nunca tinha pensado nisso. Foi muito boa essa dica. E quando você traz isso para a pessoa, porque pode ser alguma coisa que vai ser recorrente. Né? A gente vê isso muito em loja, briga por conta de venda, por conta de cliente, por conta de coisas que são corriqueiras, que vão acontecer direto, vai acontecer outras vezes. Então, quando você traz isso, essa autorresponsabilidade, as coisas
Faz muito sentido. Né? E como que lida com a pressão de época de metas muito altas, muitos trabalhos para serem entregues, muitos processos para serem feitos e a equipe está começando a ficar tensionada? Como é que lida nesse dia a dia, né? Porque assim, não dá para tirar a pressão, porque a pressão existe porque que as pessoas têm que entregar algo. Mas como que elas também podem sentir que está tudo bem, que está tudo encaminhado? Como que vocês acham que é o melhor processo para que isso aconteça de uma forma menos pesada para todo mundo que está envolvido, né? Quando a gente pensa em varejo, de forma geral, você pensa em meta, você pensa em pressão. Não tem jeito, É impossível. né? Lá na ponta, no final, é venda. Né? Independente se tá todo mundo feliz, se tá todo mundo triste, é isso. Lá na Até ponta porque é a o que vai venda. fazer o negócio Sim. continuar Girar. é isso, né? Se tem Existe todo um por trás, existe todo Sim, se existe motivação ou não, se a pessoa é só um sócio investidor, ou se ele é um empreendedor nato, ou se ele é um sonho de vida, tá ali. No fundo, na ponta é a venda. Então, automaticamente existe uma pressão. Só que quando você transforma essa pressão em propósito, tudo muda. Que é o que a gente tenta trazer. A pressão, ela tem que ser transformada em propósito, para um bem maior, né? Para entender todo o funcionamento e onde a gente quer chegar por um propósito. Faz sentido. Né? Que se é meta alta, é para todo mundo ganhar, é para todo mundo acontecer, é para todo mundo ficar feliz lá na frente. Não é para pressionar, para sair triste, chateado que eu não consegui, a pressão. Não. Eu acho que, em resumo, é transformar a pressão em Um propósito. propósito, um denominador comum para toda a equipe. Para toda a Sim. equipe. Eu acho que isso eu falo por mim, assim, tudo que eu me sinto pressionada, eu trabalho aquilo como um propósito. Qual que é o fim? Qual que é a finalidade disso para a gente conseguir chegar lá? Senão você fica só na pressão, a pressão ela te pesa, o propósito te impulsiona. Nossa, né? faz muito sentido. E é muito importante também as pessoas entenderem quais são os limites delas. Porque tem pessoas que, assim, é dar murro em ponta de faca. Tem pessoas que realmente não têm emocional para lidar com a as pressão. metas, com pressão, com prazos específicos. Vai ter desafios em todas as profissões, isso é fato. Todas as profissões têm seus desafios específicos. Mas a pessoa precisa saber e se adaptar àquilo. Se a longo prazo ela tem recorrência de sofrimento, é porque talvez o perfil dela não seja para aquela pra aquele profissão local. específica. Uhum. Então é Faz importante também olhar para si, entender, compreender, né, o seu perfil, se gosta, se adapta, se entrega. Tem pessoas que têm super perfil para comercial, tem pessoas que não. Né? E aí caiu lá e vai tentando, mas gera sofrimento? Gera sofrimento, não digo nunca gerar sofrimento, porque crises todas as profissões têm. Sim. Mas todos os dias, tá no trabalho, tá sentindo pressão, tá sentindo nervoso, então aí é um termômetro para sinalizar que não tá legal. Dando certo, E a pressão também a gente vê muito do colaborador vendedor que se transforma em líder, né? Porque acontece, às vezes ele é um excelente vendedor, ele aguenta 100% da pressão, né? Ele transforma a pressão dele em propósito no final ali para ele desenvolver e vender e ganhar dinheiro, mas quando ele transforma em líder, ele vende muito bem, passa ele para líder. E às vezes nem sempre ele não consegue. Tão bem, né? Porque aí a parte de gestão e estratégia ele já não consegue, para ele é pesado, não dá para transformar em propósito, porque o líder, o propósito dele é transformar vidas também. Né? Além de aí, fazer a gestão. Às vezes essa pressão é demais, a pessoa não consegue. E tudo bem. Tá tudo bem, Não é nada errado. Só não é aquilo, não é para ele. Sim. E tem gente que, ao contrário, vai dar super certo e vai conseguir seguir ali, mas tem gente que não consegue. Então, essa pressão é o que a Marcela falou, é muito relativo para um e para outro, né? Faz muito sentido. E quando você vê que, assim, tá todo mundo, você viu que a equipe inteira tá no propósito, tá todo mundo alinhado, mas você tá sentindo que uma pessoa não tá pegando. Isso como é que você faz com aquela pessoa, pra não parecer que você tá pegando no pé dela, pra não parecer que, sei lá, porque às vezes a pessoa pode até entender o propósito, mas não demonstra que tá entendendo, ou não tá conseguindo acompanhar. Qual que é o caminho, às vezes, sabe, pra chegar nessa pessoa e ajudar? Quando eu falo isso, eu não tô falando nem no sentido de fazer ela fazer as coisas, não, ajudar ela do porquê que ela não tá conseguindo, o que falta ali pra ela entender aquele propósito, né? Qual que é o caminho pra fazer isso? Olha, eu acredito que o conhecimento, até linkando um pouco com o assunto anterior, o conhecimento ele traz pra gente segurança. Então, ninguém nasceu sabendo fazer nada, a gente aprendeu, foi se desenvolvendo. Então, às vezes a gente, em alguns momentos, se percebe um pouco ansioso, um pouco com medo, com raiva, pela má gestão, e aí não consegue se posicionar, mas é por uma falta de um conhecimento prévio. Então,
muito bom a pessoa assumir um cargo específico, se desenvolver. E considerando, então, esse assunto, trazendo para esse assunto, é uma responsabilidade nossa mesmo ter esse olhar, sabendo que a gente tem esse conhecimento prévio de gestão de pessoas, que um líder tem que entender de pessoas, entender a limitação da equipe, se é o momento, se a pessoa está desmotivada, se caiu o rendimento em um momento específico, ou se isso está acontecendo com recorrência. E realmente ouvir ela, porque também não dá pra gente supor questões, a gente precisa realmente chegar, conversar, viu? Chamar então a pessoa pra conversar, Se entender. tá com dificuldade, a gente tem que abraçar a dificuldade. A gente tem que ir lá e encarar isso e buscar o desenvolvimento da equipe. Porque se a equipe tá bem, nós como líderes também vamos estar bem, né? Perfeito. O sucesso da equipe é o nosso sucesso. Então, é uma responsabilidade nossa intervir. Perfeito. Eu vejo muito que talvez o erro ali, às vezes, está muito na forma que a pessoa vai comunicar que ela está sentindo que o outro não está performando, né? Porque eu acho que a comunicação é a chave de tudo, né? Se você soubesse comunicar, vai dar tudo certo. Sim. Agora, muitas vezes a pessoa, ela chama numa intenção positiva e acaba gerando uma reação negativa. Porque a comunicação não foi assertiva, né? Então, eu acho que seria interessante a gente entender como seria uma comunicação assertiva, né? Como que a pessoa consegue aprender mais sobre comunicação assertiva, como que é uma comunicação mais humanizada, mais acolhedora, né? Eu acho que isso é o primordial, né? Sim. Sim. É muito importante a gente, como psicóloga, entender a pessoa. Tem assertivo para um, não é assertivo para o outro. Exato. Por isso que a comunicação é tão complicada, né? A gente tem diversos perfis dentro do DISC também, né, Flavinha? A gente sempre conversa sobre isso. Sim, bastante. É muito importante a gente entender o perfil do colaborador para que a gente consiga acessar o melhor Porque dele. o perfil, ele nunca é, né? Ele está. Sim, Às vezes o isso colaborador, ele mesmo. tá naquele perfil, naquele momento. Ele é muito comunicativo, muito executor. A gente brinca, né? Que é um trator, né? Né? Ele é pouco analítico, pouco planejador, mas ele tá naquele momento. Aí você tem que ver a curva de aprendizado dele. É muito importante o líder entender que é uma curva de aprendizado. Poxa, então eu preciso trazer ele mais para análise, preciso trazer ele mais para planejamento, ou vice-versa, né? Sim. A pessoa, ela é muito planejadora, muito analítica e não consegue executar, não consegue comunicar e trazer isso. E isso só vem com um jeito. Treinamento e constância, né? Com não certeza. tem jeito. É treinamento e constância, treinamento e constância. Não tem um crivo exato, não dá pra gente passar uma Não dá pra listinha. falar de onde começa, Não. qual que é o final. Faz isso que vai dar certo. Não, porque cada pessoa é de um jeito. Então, É tentar. se for pra dar uma dica, então conheça pessoas, entenda de perfis. Que aí você vai entender a sua equipe e aí você vai ser mais estratégico na hora de se posicionar. Perfeito. Então, se fosse pra vocês falarem assim, onde começa, por onde eu começo, essa seria a dica que vocês dariam. Isso. Entender a equipe. Entender a Muito equipe e bom. o perfil da pessoa, que você entende qual que é a curva de aprendizado dela. Ela é comunicadora demais e esquece de executar. Fala e não executa. Então, e acontece muito. Acontece. Tem vendedor que ele é excelente para vender, mas ele fala tanto com o cliente que o cliente cansa e vai embora. E vai embora, Sim. faz sentido. Aí não fecha a venda. Ou às vezes não é tão analítica, você tá falando de meta pra ela e a pessoa não Tá tá lá, fazendo ó. sentido pra Não tá fazendo ela. sentido Nenhum. nenhum. Porque você tá falando de É. números e ela é executora, ela é de ir lá e E vender. fazer, exatamente. exato. Aí você tem que trazer ela. Opa, peraí, deixa eu te mostrar aqui o porquê de número. Planejador, tem gente que não tem planejamento nenhum. A gente estava falando disso hoje, Eu né, sou Marcila? essa pessoa. Eu preciso que alguém me ajude a planejar, A porque gente senão tá fazendo uns eu falo planejamentos. assim, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas se não alguém não me ajudar a planejar, meu amor, eu vou me perdendo no caminho rapidinho. Daqui a pouco eu tô birulei. Eu tô assim, ai, o que eu tenho que fazer? Pra onde que eu vou? O que Tá eu fiz? vendo? A gente estava Mas falando em disso hoje, de contrapartida, planejamento, né? sim. Da importância da gente se planejar nas coisas. E tem gente que não consegue mesmo. Então, a gente tem tentado melhorar o nosso planejamento, eu com a Marcila, porque a gente Eu tenta. sou muito planejadora, eu sou muito metódica. Eu vejo, só pela conversa que a gente teve, eu percebi. E aí eu gosto das coisas bem certinho. E às vezes o pessoal que é mais comunicador, é mais maleável, e eu fico lá metódica. Não, vamos fazer assim, não. Mas Preto é e bom branco. ter essas duas pessoas equilíbrio, juntas, né? né? Equilíbrio. Exato, que aí equilibra. Porque a pessoa que é mais maleável, meu amor, se deixar, linda, começou com A, já tá no Z e não sabe nem como é que chegou no Z. Por exemplo, você é uma pessoa que aparentemente, claramente é comunicadora. Total.
E olha Então que eu legal, fico né? perdidinha se alguém não me ajuda. É A planejar. saber Aham. explorar o melhor daquele perfil. Uhum. Entender o perfil que ele tem e o gap. Uhum. Então, aonde que precisa se desenvolver? Eu, por exemplo, tenho que desenvolver um pouco mais a comunicação. Não é do meu perfil. Mas eu entendo que não tá no meu perfil e eu trabalho isso constantemente. Nossa, é isso. E eu acho que também encontrar isso, né, muito nesse processo, porque não só os... Porque isso é importante que o líder encontre nele mesmo também, né? Primeiro, Sim, exatamente. a gente tem que fazer E a essa liderança, avaliação. ela Exato. tem que trazer os colaboradores como complemento. Porque se ele quiser trabalhar só com gente igual a ele, não vai funcionar. Nossa, sim, exato. Eu sou vai. muito trator, eu sou muito assim, eu quero todo mundo assim. Aí, de repente, tá todo mundo assim, e ninguém tá planejando, ninguém tá analisando, tá só se perdendo. É, e às né? vezes às vezes tem uma pessoa que tá ali que você poderia estar tirando muito mais dela, mas Sim. ela não vai se... Ela falou, meu, preciso do Tem emprego, que vou ser ficar aqui. complementar. Daqui a pouco você tá perdendo um puta potencial ali dentro, né? Exatamente, porque não trabalhou aquela parte que você não tem, que talvez você podia ter aprendido com ela, né? Exato. Então aí acaba que É se uma perde. troca, né? É uma troca. Sim. E tem que se complementar. E que dica que vocês dariam, assim, para os líderes para ajudar na gestão emocional das equipes, né? Porque, assim, você tem uma boa inteligência emocional, você sabe lidar, você consegue lidar com todos os conflitos, mas se a sua equipe não tiver também, Sim. não adianta nada, né? né? Como que você consegue ajudar a sua equipe a chegar nesse emocional mais equilibrado? Porque às vezes você tem uma pessoa que você fala, cara, essa pessoa, trabalha perfeitamente, é incrível o trabalho dela. Não tem um A pra falar, mas não tem um pingo de inteligência emocional, um A que fala pra ela, parece que o mundo vai cair, É. entendeu? Mas eu acho que o líder, o princípio da liderança é exemplo. O princípio da liderança é exemplo. Não tem jeito. Quando o líder ele não consegue ser um exemplo para a equipe dele, ele não vai conseguir trazer. Sim. Faz sentido. Se ele tem a pessoa ali estouradinha desse jeito, que não consegue ter essa calma, essa paciência, né, essa inteligência emocional, e aí o líder vai lá e faz a mesma coisa e briga, ele não está sendo exemplo. Então acontece muito a gente ter, na teoria, bons líderes, vamos dizer assim, que dariam assim exemplos de líder, mas na hora de falar com o outro, fala de qualquer jeito, manda, né, acha que liderança é só mandar, é só fazer, não consegue ser um exemplo. Então, Não tem não pega na humildade pra mão dar e o vamos exemplo junto. também, É, né? então aí fica difícil. O Aí, exemplo arrasta, né, Flavinha? total. Liderança é sinônimo de exemplo. Você colocar o que é liderar, é ser exemplo. Se você não é o exemplo, como é que você quer cobrar do outro que o outro faça alguma coisa que você não consegue? E não é por competência, não é não saber fazer algo. Porque às vezes o líder não sabe fazer, o colaborador sabe e vice-versa. Mas o exemplo da humildade, eu não sei fazer, vamos juntos. Exato. Nossa, pra mim, Eu tô acho calma que com isso... você, seja calmo comigo. E assim, hoje em dia a gente tem uma ferramenta que ajuda muito nesse processo, que é a avaliação de desempenho. Então você consegue chamar o colaborador e dar esse feedback, avaliando e trazendo. Eu ia pra perguntar isso realidade. agora, se vocês tinham alguma técnica ou ferramenta que ajuda ali no dia a dia A desse gente consegue processo. utilizar a avaliação de desempenho, né? Aí consegue aplicar ela semestralmente ou anualmente, o que ficar melhor, né? Mas com o líder apoiando. Mas no e vocês processo. desenvolveram essa técnica aqui dentro ou existe uma maneira que a pessoa consegue fazer isso? Porque eu acho que isso vai surgir essa dúvida muito provavelmente, né? Que ela, tem que fazer essa avaliação, mas como é que eu faço? Não tenho ideia, não sei nem onde existia que antes vai. um raio-x, que era uma avaliação de desempenho. Aí a gente juntou as ideias, né, Marcila? Eu peguei um pouco do que eu sabia, da experiência toda da Marcila, a gente montou um, baseado nos valores da Rara, baseado naquilo que a gente pensa de que que são líderes das qualidades e adjetivos, não é nem qualidades, adjetivos que os nossos colaboradores e líderes precisam de ter. E aí a Marcila trouxe junto para a gente trazer um PDI menor para desenvolver as pessoas mesmo, né? Sim. Então tem alguns lugares que a gente trabalha PDI direto mesmo, aí faz um PDI maior, que é um plano de desenvolvimento individual, então nada mais a Marcila tem muito mais propriedade para falar do que eu disso, mas onde você está, onde você quer chegar Sim. e como como você vai fazer chegar. isso? E dentro da avaliação de desempenho a gente colocou ali pelo menos 3 objetivos de PDI para desenvolver aquilo que está em cima, né? Então, assim, de características gerais, específicas da pessoa para desenvolvê-la. Sim. Perfeito. E agora a gente está criando também, só um spoiler, Spoiler. uma gestão de cargos e salários. Então, a gente vai amarrar todos esses processos. Então, para cada cargo específico, tem um salário específico e um perfil esperado para aquilo. Então, para Legal. você evoluir, o seu salário vai estar amarrado no plano de desenvolvimento individual.
Muito bom. Que a gente vai estar criando, vai estar fazendo o feedback junto da avaliação de desempenho. Então, um processo vai estar amarrado no outro. E ele é muito específico. Então, eu crio um plano de desenvolvimento individual e um processo de cargos e salários para vendas, é um. Para gerente é outro, para o marketing é outro, para o administrativo é outro. Então, é um as processo... características. É claro que os valores Eu da entendi. Rara é algo que a gente tem que fortalecer. Sim, e até seguir. acho que é a partir dos valores criar esse processo. Sim, é isso Isso. mesmo. Ele tá dentro desse processo e ele é padrão para todos. Então, todos têm que ter aqueles valores. E aí, a gente muda as outras habilidades, né? E Técnicas e competências. comportamentais. Isso. Legal. E é bem legal que você vê o colaborador desenvolvendo, né? É muito legal. Hoje eu fui fazer uma avaliação de desempenho com uma gerente de sucesso e ver evolução. A hora que você vai lá pontuando e você vê evolução, é muito gostoso. Que você fala, Eu acho que poxa, deve ser a parte mais gratificante, É, né? nossa, é muito Aquilo gostoso. tomando forma e você Sim. vendo as pessoas realmente crescendo. desenvolvendo. Porque muito disso, às vezes, a gente tá aqui falando sobre empresa, mas isso vai pro pessoal daquela Com pessoa. certeza. Então, o dia a dia daquela pessoa vai certeza. melhorar, né? Então, como ela vai lidar com a vida, com a família, com o relacionamento amoroso, com amigos, Sim. e aí o trabalho, tudo aquilo na vida da pessoa vai melhorar, né? Sim. Eu acho que inteligência emocional facilita a vida das pessoas, né? Sim. Porque quando você não consegue chegar nesse local, né, de conseguir gerir bem as suas emoções, tudo se intensifica, né? Com certeza. Porque qualquer coisa pode ser muito maior do que realmente é. A pessoa age inerentemente, né? É claro que a gente tem esses estímulos que vêm, né, da nossa descendência. Sim. Então, antigamente a gente tinha que ter ansiedade para ficar atento, para correr. A gente sofria medo quando via um animal. Então, é algo muito enraizado lá de trás. Sim. Vai acontecer, é natural isso. Inclusive, a gente fala sobre a diferença do estado. Então, tem o estado ansioso, tem o estado depressivo, tem o estado de raiva e o traço. Tem um traço de ansiedade, tem o traço... Então, a pessoa pode ter momentos, mas ela precisa se perceber. Perfeito. Porque a gente volta lá no início. Toda ação tem uma reação. Então, a pessoa se conhecendo, a gente trabalhando esse desenvolvimento do colaborador, ele vai refletir diretamente no autoconhecimento, se compreendendo e vai agir de uma forma mais assertiva. Exato, porque essa é a situação. As pessoas não entenderam ainda que inteligência emocional não é não ter emoções. Sim. E sim se você saber gerir as suas emoções de acordo com da forma que elas vêm, né? Isso mesmo. E é óbvio, a gente é ser humano, vai ter momento um ou outro que a gente vai deslizar, mas o importante é que a partir desse deslize você voltar para si e ter uma melhor reação nas E próximas o situações. deslize, ele é dos dois lados. É? Porque a gente pensa, às vezes, a pessoa é muito, muito emotiva. A gente só pensa nisso, né? Ai, fez uma tempestade de areia num copo d'água. Meu Deus, chorou, morreu por causa disso, era um problema menor. Mas ao aí você contrário também, Mas ao exato. contrário também, às vezes é um problema grande, que precisa de uma determinada emoção, que precisa de algo, e a pessoa tá lá fria, igual uma pedra de gelo, como se Tudo bem. não tenho nada com isso. Não, peraí, tem sim. Ou então, tipo assim, não, tá, a gente vai resolver. Calma, vem aqui. Então, Não. assim, é um equilíbrio mesmo, né? Não adianta nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Exato. Tem que ter Porque se a pessoa ficar meio amena mesmo, você fala assim, nossa, eu tô falando com um robô? Calma, eu sei que é pra eu ficar calma, mas é pra eu ficar assim? Sim, entende? isso assusta muito, principalmente quando o colaborador passa por um processo de luto, Nossa, que aí é sim. difícil, né? Quer voltar a trabalhar logo achando que vai ser Tudo normal. uma como- válvula de escape. Não, precisa entender o que tá sentindo. Na vida pessoal. E luto, não me refiro só a perdas, né? É luto rompimento no de geral, relacionamento, é rompimento de um sonho que às vezes tinha, não aconteceu. Então, é importante ter essa gestão. Total. Nossa, gente, acho que eu aprendi muito aqui agora, viu? Olha, geralmente um podcast com uma pessoa só eu já saio cheio de aprendizado, mas com duas leoas, tá Não, doido, gente, cara. quem dera, né? Maravilhosas! Nossa, eu amei o papo de hoje. Eu tenho certeza que você aí de casa também aprendeu muito. Se vocês pudessem dar ali uma última dica para os líderes que assistiram a gente hoje, o que vocês falariam? Eu penso que... Eu amei uma olhando pra cara da outra. Porque assim, a gente fala muito sobre essas coisas todo dia, né? Mas eu acho que o líder, assim, se ele quer melhorar a gestão de emoção dele, é constância e mudança de hábitos, né? Ele tem que entender que liderança é exemplo.
Sim. Liderança é constância, né? Você vai falar várias vezes a mesma coisa, muitas vezes, então você tem que gerir e saber que aquilo é dessa forma, né? E mudança de hábito real, né? Não adianta o líder querer resultado diferente com a mesma atitude de sempre. Então, se ele está vendo que aquela atitude não está legal, muda a atitude, muda o exemplo, muda a rota para ter um outro resultado, né? Sim. Perfeito. Ter mais escuta, ser mais ouvir mais, né? O famoso tem 2 ouvidos e uma boca, o líder escuta mais e fala menos. Ele entende o problema para depois ele vir resolver. Então, é basicamente isso. Liderança, exemplo, constância e mudança de hábito. Eu acho que é o primeiro caminho para... Muito isso bom. mesmo. São os primeiros degraus ali para Isso começar mesmo. a Antes de desenvolver. começar a pensar na equipe, no outro, o outro precisa se desenvolver a partir da gente, né? Cada um olhar para si, ver as limitações, ou até mesmo tá com um desafio específico, busque conhecimento, pergunte, pesquise, vá atrás da informação, não agir impulsivamente, porque isso pode acabar matando um talento dentro da empresa. Isso, Uhum. perfeito, adorei. Gente, muito obrigada mais uma vez por tanto. Vocês ajudaram muito ali, eu tenho certeza, se me ajudou tanto aqui que eu ouvi, eu tenho certeza que a galera que ouviu ajudou mais ainda. Então, eu queria muito agradecer vocês por tudo isso, por estarem aqui hoje, por abertas a mostrar e ajudar todo mundo que está aqui nesse caminho, para poder ter esse crescimento, porque evolução emocional ali é um dos principais, principalmente para você que quer crescer e quer ser um líder ali na vida e até mesmo para quem quer gerir uma empresa, né? Com Sim. certeza. Então, eu queria muito agradecer a todo mundo que assistiu também. E se você conhece alguém que está precisando ouvir esse papo, que está querendo crescer, que está querendo evoluir, manda para essa pessoa, curte, comenta e muito obrigada. Até a próxima.